E aí galera, como estão vocês todos? Eu queria contar uma história, na verdade. Só que a história não é minha dessa vez. É uma história que eu tava pensando um pouco nela esses dias, sabe? É meio que uma história de superação. E eu queria, sei lá, eu queria compartilhar com algumas pessoas essa história, com as pessoas que me assistem. Então vamos lá. Uns dias atrás, um tempinho atrás, pra falar a verdade, eu tava num bar com um amigo meu e tocou uma música que eu gosto muito, que ela se chama Hard Things to Words, que na tradução literal ela fala que é difícil encontrar as palavras. É uma música do Cinderella. Eu provavelmente já falei aqui que ela é uma das minhas bandas favoritas. Eu sou uma pessoa que é muito ligada à música e todas as minhas inspirações do mundo sempre vieram, as maiores sempre vieram da música. E o Tom Kiefer, que é o vocalista do Cinderella, eu vou tentar pôr uma foto aqui do Tom Kiefer. Eu acho que ele foi a minha maior inspiração na música, assim. Ele, tipo, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito do Slash. O Slash foi a minha primeira inspiração musical. Foi a primeira inspiração direta com a música que eu tive. Eu aprendi a tocar por causa dele, porque eu conheci ele foi a primeira banda que eu conheci, sabe? Foi tudo, eu comecei tudo, o ponto inicial foi tudo por causa do Slash, assim, de certa forma. Mas o Tom Kiefer também foi um ponto muito importante da minha vida e dessa vontade toda de ser músico, sabe? O Tom Kiefer é um dos poucos músicos que eu acho que é um músico completo, assim. Eu acho que é um músico essencial e que foi pouco valorizado no mundo da música, assim. Além dele ser um ótimo guitarrista, ele é um ótimo vocalista e ele é um ótimo compositor. Isso faz dele um músico, tipo, um grande excepcional, assim, que ele poderia só fazer uma dessas coisas em alguma banda que ele se destacaria, sabe? E ele fazia 3 coisas dessas. Mas como eu disse, eu acho que o Cinderella não foi tão valorizado quanto eles mereciam, assim. Eles tiveram atenção ali nos anos 80 e tudo mais, mas podia ser mais. Eu acho que o potencial deles era muito grande. Porque eu resolvi contar a história do Tom Kiefer aqui pra galera. Porque eu acho que além disso, de não ter os holofotes todos virados pra ele, o tanto que eu acho que eles mereciam, eles tiveram que passar por coisas muito duras, assim, principalmente o Tom Kiefer, que era o principal da banda, era o cara que era o compositor, fazia as partes de guitarra, tudo, ele fazia basicamente tudo, assim, não desvalorizando os outros membros, mas ele meio que levava ali um pouco, né, a mais da banda. E agora eu vou chegar na parte que eu tava falando, né. Eu tava no bar com meu amigo e começou a tocar essa música que eu falei no começo do vídeo, que é uma música, se eu não me engano é de 93? Se eu não me engano essa música é de 93. E o Tom Kiefer escreveu essa música pra mãe dele numa ocasião que bem especial, por sinal, assim. Eu conheço muitas músicas mesmo. E eu acho que essa é a música mais emocionante que eu já ouvi na minha vida. Sério, sinceramente, eu acho que é uma das músicas mais emocionantes, se não for a mais emocionante que eu já vi na minha vida. E qual que é o contexto dela? Eu vou chegar lá. E como eu falei num vídeo que eu falei sobre rock and roll, no final dos anos 80, o hard rock tava muito grande, assim. As bandas de hard rock estavam se destacando e tudo mais. Aí começou, no começo dos anos 90 ainda, o hard rock ainda tava forte, firme e forte. Só que começou a aparecer o grunge. E como eu disse, o hard rock ele era meio que uma moda ali da época. Quando apareceu o grunge, que começou a ser a moda da época, nessa época, ele meio que começou a apagar um pouco do hard rock, assim. Foi o meio que aconteceu com o Cinderella. E eu acho que é muito triste tudo que aconteceu em volta do Cinderella, porque no final de 91, ali no final de 91, o Tom Kiefer, que é o cara do Cinderella no caso, ele começou a ter muitos problemas, assim. Eles começaram a enfrentar um problema com uma gravadora, mas eu já vou chegar lá. E nesse ponto, aconteceu, eu acho que as coisas que podiam ter acabado com a vida do Tom Kiefer, ou acabado com a carreira dele de vez. Nessa mesma época, o Tom Kiefer perdeu a voz. E tipo, não foi só perdeu a voz assim, ele ficou umas semanas com a voz ruim. Ele literalmente perdeu a voz. Ele foi, tipo, diagnosticado que ele não ia poder mais cantar. Ele não tinha mais voz para cantar. Pra uma pessoa que é músico a vida toda, pra uma pessoa que ganha vida assim, pra uma pessoa que é conhecida por isso, perder isso, cara, eu não consigo nem imaginar, tá ligado? Mesma coisa, sei lá, de um desenhista perder a mão. E foi isso que aconteceu. O Tom Kiefer perdeu a voz, não podia mais cantar. Ele passou por um monte de procedimento, fez um monte de cirurgia e tudo mais para tentar recuperar a voz, para tentar se reerguer. E nesse tempo que ele perdeu a voz, o Cinderella obviamente parou, porque ele era vocalista. A mulher dele na época, ele era casado nessa época, em 91. A mulher dele largou ele, assim que ele começou a enfrentar esses problemas. Assim que a banda parou de fazer show, a banda começou a ficar apagada, ele perdeu a voz, ele meio que tava todo fudido.
A mulher dele largou ele. E quando as coisas aparentemente não podiam piorar, a mãe dele, que era a pessoa que mais apoiou ele no mundo da música, a pessoa que, sei lá, talvez fosse o ponto dele de equilíbrio ali, a mãe dele faleceu. A mãe dele morreu de câncer, se eu não me engano. Tem uma curiosidade aí, o Tom Kiefer no começo da carreira, ele queria parar de estudar, ele queria focar a vida dele na música. Ele falou que a escola não importava mais, sabe? Porque a vida dele ia ser a música. Muitos músicos fizeram isso, parar de estudar. E a mãe dele falou que se ele não parasse de estudar e terminasse a escola, ela daria uma Gibson pra ele, que é uma guitarra que era pra ele iniciar a carreira dele com tudo. E aí foi o que ele fez, ele terminou a escola e a mãe dele deu a Gibson pra ele. Foi assim que ele começou o Cinderela. Massa, né? Mas enfim, aí a mãe dele morreu e imagina na cabeça dele tudo que tava acontecendo. Perdeu a mulher, perdeu a voz, perdeu a mãe, que era a pessoa que mais apoiava ele. A banda começou a se apagar. Lembra que eu falei do contrato? Se eu não me engano, a Cinderela tem um contrato com a Sony desde 91, 93. E até hoje eles não podem lançar nada. Tanto que o Cinderela meio que acabou, assim. Estamos em 2018 e eles não conseguem lançar nada porque a Sony meio que passou a perna neles. Com tudo isso que aconteceu, ele praticamente perdeu tudo. Praticamente estava no fundo do poço. E ele começou a se reerguer, sabe? Em 93 eles lançaram umas músicas, um álbum que eu acho que é o meu álbum favorito de Cinderela, que é o álbum Still Clean, que foi meio que dessa superação toda, sabe? E essa música que eu falei no começo do vídeo, Hard Find Words, é uma música que o Tom Kiefer escreveu pra mãe dele, assim que ela morreu. Eu vou deixar a música aí na descrição e se vocês quiserem ouvir e ver a letra. Cara, é uma música que se você sabe que ele escreveu pra mãe dele que morreu, mano, é impossível você não se emocionar vendo essa letra, sério. E aí o Tom Kiefer, que aparentemente tava com tudo perdido, lutou esses anos todos e deu a volta por cima, cara. O cara hoje, ele continua fazendo show, não com Cinderela, com a carreira solo dele. Lançou um CD na carreira solo dele, CD que é ótimo. Tem um tempo já que ele lançou, tá na hora de lançar coisa nova. Mas ele lançou o CD, tá fazendo show com maior galera. E o mais da hora disso tudo, que eu achei depois de disso tudo, a mulher dele, a mulher que ele tem agora, que é a nova mulher dele, ela canta com ele nos shows, ele tem um filho, tá ligado? O cara, quando parecia tudo perdido, ele deu uma puta volta por cima. Ele podia ter desistido e hoje ele não teria as coisas que ele tem hoje. Recuperou a voz dele, ele tá fazendo show, tem a família dele e parece que ele tá super bem, sabe? E eu fico super, sei lá, não sei se a palavra certa é orgulhoso, mas eu acho super legal ver o Tom Kiefer, depois de tudo isso que ele passou, aonde ele tá, sabe? Porque eu acho que muitas pessoas não teriam forças pra dar essa volta, sabe? Ele aparentemente perdeu tudo e conseguiu dar essa volta toda. Eu acho muito legal essa história e achei que valeria a pena contar. Eu acho que valeria a pena as pessoas saberem dessa história. Eu vou deixar a música aí pra vocês ouvirem. E escutem Cinderela também, é uma ótima banda, principalmente quem gosta de hard rock e tudo mais. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma grande história de superação. Eu acho que todo mundo devia meio que dar uma olhada pra essa história e ver que sempre que a gente acha que as coisas estão perdidas, a gente sempre consegue dar a volta. Sempre. E é engraçado que lá na frente, assim, depois que você já deu a volta em tudo, depois que você já se recuperou de tudo, você lembra lá atrás, quando tudo aconteceu, e você fala, porra, eu achava que eu não ia ter forças. Eu achava que eu não ia conseguir passar por isso, eu achava que era o fim do mundo. E agora eu tô aqui, tipo, bem suave. E nada daquilo me abala mais, sabe? Eu acho que o Tom Kiefer é um grande ensinamento pra nós todos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até o próximo vídeo.